Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos muito bem. Senhores, no vídeo de hoje vamos trocar aqui uma ideia sobre o BTC. Nós vamos começar aqui hoje do micro pro macro, tá bom? A gente vai primeiro olhar o curto prazo e a gente vai expandindo pra gente entender as possibilidades e cenários, beleza? Então, para começar, deixa eu dar uma limpada em todos os desenhos pra gente começar essa análise aqui do zero hoje, tá? Tá. Então, para ser bem claro, né? No último vídeo eu disse, se lateralizasse aqui, né? Ou seja, se ele não tombasse após o gráfico que se formou, após o topo que se formou no gráfico de 4 horas, aí a probabilidade seria que a gente visse uma lateralidadezinha e depois um topete de calopsita aqui, para depois o mercado tombar, tá bom? Mas aí o que a gente está vendo no dia de hoje? Vamos lá. Então, o mercado lateralizou dentro desse caixote aqui em amarelo, show de bola. Após essa lateralização, né, a gente viu ele querendo romper a partir do dia de ontem. Dia de hoje ele entrou aqui, rompeu firme, tá? E voltou nessa região. Porém, ele retornou para dentro do caixote e rejeitou. Soltou aqui e fez um martelo de força, tá? Um martelão aqui, ó, no gráfico de 4 horas está se formando um martelo após, né, uma formação de uma shooting star aqui, né, do gráfico de 4 horas. Tá? Então, o mercado hoje foi volatilidade extrema e, cara, isso aqui dificulta muito para a gente saber, né, identificar a direção que o mercado quer entregar, tá bom? Olhando aqui para o gráfico de 1 hora, parece que ele está tentando fazer um pivôzinho de alta aqui, tá? No gráfico de 1 hora. Parece ser um pivô de alta para retestar os topos aqui de novo, tá? Ele ainda não rompeu essa região, não conseguiu romper, tá? E pode ser que ele queira fazer mais um reteste, ou seja, ainda acredito que pode ser parte ainda do topete. Então lateralizou, rompeu, ele pode vir voltar aqui para só depois cair, entendeu? Fazer um mega topete. Ele pode até acelerar mais, tá? Fazer um topete mais acima. Beleza? Então, olhando para o gráfico de 1 hora, é isso. Se a gente vai agora, aumenta aqui o time frame, a gente cai para um gráfico aqui de 4 horas, cara. Pois uma barra dessa daqui, né? A coisa começa a ficar bem, bem feia, né? Isso aqui é claramente, né, venda de grandes, né? Ele fez um toque nessa região, rejeitou, trouxeram para cá de novo. E olha a força com que ele rejeita nessa região, né? Isso aqui é no mínimo preocupante, né? Então, ou seja, olhando para o gráfico de 4 horas aqui, véio, pode ser que a gente não consiga superar esse topo aqui, tá? Depois de uma rejeição forte dessa. Pode ser que seja apenas uma armadilhazinha? Pode. Mas o volume aqui, olhando pela 1 hora, o volume entrou mais forte justamente nos 2 candles de queda, né? Agora a gente está vendo aqui uma tentativa de uma formação aqui de um martelinho, né, às 4 horas, né? Mas, deixa eu entrar aqui no gráfico de 15 minutos. Com volume majoritariamente, né, nos candles vendedores, tá? O volume dos candles vendedores estava maior. O volume da alta aqui das 3 candles de alta foram descendentes, tá? Então, assim, está em um momento muito perigoso, na minha opinião, já, beleza? Vocês já sabem qual que é a minha estratégia, né? Para esse cenário aqui. Eu acredito que eu já deixei bem claro aí para vocês. Então, minha expectativa é no máximo que eles puxem mais uma indução para depois tombar, tá? Não acredito que o mercado vai entrar em tendência de alta forte nesse momento agora não, tá bom? Então, mas o que eu posso ver aqui é isso aí, beleza? Isso com base numa hora. Com base em gráfico de 4 horas já quer cair, beleza? Que fique claro aí que essa é a minha leitura, essa é a minha visão, tá? Para mim a gente já tá dentro do topete calopsita, preparando aí pro tombo, tá? A leitura e minha visão é essa. E a gente cai aqui para um gráfico diário. Deixa eu afastar o gráfico. Deixa eu
Pô, essa lateralidade aqui tá até difícil de desenhar, hein, cara. Deixa eu tentar fazer o desenho aqui no gráfico de 4 horas. Pegar daqui, será que dá? Fica feio puxando ali, né? Melhor puxar daqui. Puxa pra cá. Faz assim. Bom, vamos lá. Se a gente ver a leitura unindo desses topos aqui, tá? A gente tem aqui uma tentativa de formação de cunha ascendente de baixo, né? Alguns podem querer ler aí como um triângulo. O problema é, se a gente puxa isso aqui para ler como um triângulo, senhores, quando a gente romper isso aqui, era para romper e subir. Rompeu, voltou, retestou, acelerou. Beleza? E não ficar nesse nheca, rompeu, voltou, né? Porque aí muda o padrão gráfico de um possível triângulo ascendente para uma cunha, tá? Uma cunha ascendente de baixo. Então a gente tem que acompanhar essa movimentação. Se a gente vê ele puxando aqui e voltando mais uma vez, cara, fica ainda mais clara uma movimentação de cunha, tá? E a gente pode tombar a qualquer momento desse mercado aqui, beleza? Então minha leitura e minha visão é essa, tá, senhores? A gente cai aqui para o mapa de calor, a gente vê que ainda restou um resquício de liquidez nessa região aqui, tá? E eles estão atraindo muito long para essas regiões aqui abaixo, tá? Um grande equilow se formou, tá? Então aqui tem muita liquidez e stops nessa região, tá? E é por isso que desde quando a gente estava aqui atrás, desde aqui, velho, que eu venho falando dessa movimentação, que essa movimentação ia acontecer. Eles iam fazer de forma que se formasse um equilow aqui, para quê? Para que enchesse de liquidez essa região. Citando isso desde lá de trás. Quem acompanha aí há mais tempo tá ciente de que eu venho falando disso e repetindo isso aqui direto, tá? Para em algum momento eles fazerem uma indução, chamar ainda mais long, que é o que eu acho que aconteceu aqui. Deixa eu voltar para 2 semanas aqui, que é o que eu acho que aconteceu nessa movimentação. Eles ainda podem puxar mais para chamar mais long ainda, para depois vir capturar toda essa liquidez. E é por isso que desde aqui de trás, que eu acredito que ele ia violinar para cima, violinar para baixo, para só depois ele tomar uma direção. Tá dando essa violinada para cima, deu uma aqui, deu outra aqui. Pode dar uma ainda para pegar esse resquício que sobrou, que eu mostrei que está logo aqui em 75 mil, tá? Então ele pode vir até essas regiões aqui, capturar o resto dessa liquidez, seria só para limpar a liquidez. Isso aí ia chamar ainda mais long para essas regiões, tá? Para então ele violinar para baixo, tá? E seria uma violinada mesmo, tá? Ele subiu aqui, violinou em cima, violina embaixo, volta, né? E reacumula para poder acelerar, tá? Então minha leitura e minha visão é essa. Então pode vir pegar esse resquício aqui para depois vir capturando todos esses stops aqui. Ele pode ainda chamar mais long para cá, tá? Então, majoritariamente aqui a gente vê que tem muito long sendo aberto, tá? Isso me leva a crer que a minha teoria, né, que eu venho criando desde lá do início de fevereiro, tá se validando, tá bom? Então, minha leitura segue a mesma, não mudei de opinião ainda, tá? Já tem gente aí achando que vai ter alta, forte. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo que qualquer puxada que der é uma puxada para chamar mais liquidez para ele voltar violinando para baixo, tá bom? Então, senhores, essa é a minha leitura, essa é a minha visão, tá? Deixei claro aqui vocês para preparar vocês para esse cenário aqui, tá? Então, todo mundo começa a ficar muito eufórico e animado, eu tenho que trazer esse alerta, tá? Me desculpe aí se você estava mega animado também, mas meu trabalho aqui é esse, alertar vocês sobre os cenários, de preferência os cenários que vocês ainda não viram, né? Então é isso, meus amigos. Peço que deixe o likezão nesse vídeo aí, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. E é isso, muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.